E aí, pessoal? Bem-vindos ao Top 10 Imperdível. E hoje se prepare para uma viagem pelas profundezas da mente humana, onde vamos desvendar sua capacidade inimaginável para o bem e para o mal. Se preparem, porque hoje vamos encarar o lado mais sombrio da nossa história. Esses rostos, esses nomes, ecoam através do tempo, não por glória, mas pelo terror que espalharam pelo mundo. Alguns sedentos por poder, outros movidos por uma fúria incontrolável, todos deixaram um rastro de dor e sofrimento. Estão prontos para encarar a verdade? Nosso primeiro capítulo nos leva de volta a um período negro da humanidade, onde a ambição desmedida de um homem mergulhou o mundo na Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, o nome que ainda hoje causa arrepios, subiu ao poder com falsas promessas de prosperidade, mas plantou as sementes do ódio e da destruição. Imagine a Europa em chamas, o horror do Holocausto, milhões de vidas silenciadas pela máquina de extermínio nazista. Hitler, o maestro dessa orquestra macabra, conduziu o mundo à beira do precipício. Sua ideologia distorcida e cruel resultou em um dos maiores genocídios da história. Ele preferiu a própria morte a enfrentar a justiça, mas seu nome jamais será esquecido, servindo como um lembrete constante da barbárie humana. Da Alemanha nazista, viajamos para o frio congelante da União Soviética, onde outro regime totalitário espalhava o terror. Joseph Stalin, o nome que evoca a paranoia e a brutalidade, governou com mão de ferro, eliminando qualquer um que ousasse sussurrar uma palavra contra seu regime. Milhões de pessoas foram vítimas de suas políticas desumanas, expurgos políticos, deportações em massa para os gulags, campos de trabalho forçado, fome proposital. A paranoia de Stalin era tanta que ele via inimigos em todos os lugares, até mesmo na sombra da sua própria xícara de chá, inclusive dentro do próprio partido. Seus rivais políticos eram eliminados sem dó nem piedade, suas famílias perseguidas, seus nomes apagados da história como se jamais tivessem existido. Stalin morreu em 1953, mas as cicatrizes de seu regime continuam abertas, um lembrete doloroso do passado sombrio da União Soviética. Preparem-se, pois o próximo capítulo nos leva para o coração da contracultura americana, onde um homem manipulador e carismático, com ares de guru, exercia um poder perturbador sobre seus seguidores. Charles Manson, o nome que evoca a insanidade e a crueldade gratuita. Manson não sujava as próprias mãos de sangue. Ele era o maestro e seus seguidores a orquestra. Sua lábia afiada e seu domínio psicológico o transformaram em um líder de seita. Seus seguidores, jovens perdidos em busca de propósito, se tornavam marionetes em suas mãos, prontos para atender qualquer ordem. Em 1969, o mundo assistiu horrorizado aos assassinatos brutais orquestrados por Manson, incluindo o assassinato da atriz Sharon Tate. Condenado à prisão perpétua, Manson nunca demonstrou remorso. Suas últimas palavras foram: "Vocês me criaram." Adentramos agora um pesadelo real, a história de um homem que escondia sua sede de sangue sob a máscara da alegria. Um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, um nome que arrepia a espinha e congela o sangue nas veias. Gacy encantava as pessoas com seu alter ego, Pogo, o palhaço, entretendo crianças em festas e hospitais. Mas por trás da maquiagem e do sorriso, escondia-se um predador cruel, um monstro disfarçado de palhaço. Entre 1972 e 1978, Gacy torturou e matou pelo menos 33 jovens, atraindo-os para sua casa com a promessa de empregos ou dinheiro fácil. A máscara de Gacy finalmente caiu em 1978, quando um de seus alvos conseguiu escapar e alertar a polícia. Na casa, um verdadeiro cenário de horror e corpos enterrados no porão.
Nosso próximo capítulo nos leva para o coração dos Estados Unidos, onde um predador charmoso e inteligente, um verdadeiro Dom Juan do crime, aterrorizou mulheres durante a década de 1970. Ted Bundy, o nome que se tornou sinônimo de psicopatia e crueldade calculada. Bundy usava sua aparência atraente e seu carisma para atrair suas vítimas, fingindo ser ferido ou pedindo ajuda, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Uma vez sozinho com elas, revelava sua verdadeira natureza, um monstro frio e impiedoso, capaz de qualquer atrocidade. Ele estuprava, torturava e matava suas vítimas, às vezes retornando aos locais dos crimes para abusar dos corpos, como se estivesse em um macabro replay. Preso em 1978, Bundy conseguiu escapar da prisão 2 vezes, aterrorizando ainda mais o país, mostrando que a jaula não era páreo para ele. Finalmente recapturado, foi condenado à morte e executado em 1989 na cadeira elétrica, um final eletrizante para um dos assassinos mais cruéis da história. Prenda a respiração, pois o próximo capítulo nos leva às ruas escuras da Califórnia, onde um predador noturno, um verdadeiro monstro da vida real, espalhava o terror. Richard Ramirez, o Night Stalker, um nome que evoca a violência gratuita e a ausência completa de remorso, como se o mal tivesse encontrado morada em seu coração. Ramirez invadia casas no meio da noite, aterrorizando famílias inteiras, transformando sonhos em pesadelos. Ele não tinha um tipo específico de vítima. Atacava homens, mulheres, crianças, idosos. Era a roleta russa da morte. Seus crimes eram marcados por uma brutalidade selvagem, como se ele estivesse possuído por uma fúria demoníaca. Ele estuprava, torturava, roubava e matava com uma frieza assustadora, deixando um rastro de sangue e terror por onde passava. Em 1985, a sorte de Ramirez acabou, como em um jogo de azar que chega ao fim. Ele foi preso, julgado e condenado à morte, morrendo em 2013, um final melancólico para uma vida de horrores. Prenda a respiração, pois o próximo capítulo nos leva ao coração do terrorismo global, um mundo de sombras e medo. Osama Bin Laden, o nome que se tornou sinônimo de fanatismo e morte inocente, a face do terror. Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, declarou guerra ao Ocidente, acusando-o de explorar e humilhar o mundo muçulmano. Sua ideologia extremista o levou a planejar e executar uma série de ataques terroristas, espalhando o medo e o caos pelo mundo. O mundo assistiu horrorizado ao ataque às Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001, um dia que ficou marcado na memória da humanidade. Quase 3.000 pessoas foram mortas naquele dia, que mudou o mundo para sempre, dividindo a história em antes e depois. Bin Laden se escondeu por quase uma década, como um fantasma que assombrava o mundo. Mas sua sorte acabou em 2011, quando forças especiais americanas encontraram e mataram Bin Laden em um esconderijo no Paquistão. Nosso último capítulo nos leva ao Oriente Médio, uma região marcada por conflitos e tensões, onde um ditador brutal governou com mão de ferro por décadas, Saddam Hussein, o nome que evoca a repressão, a violência e a instabilidade política, um nome que ecoa como um trovão. Hussein governava o Iraque com um punho de ferro, eliminando qualquer tipo de oposição, como um jardineiro arrancando ervas daninhas. Ele usou armas químicas contra seu próprio povo, matando milhares de curdos inocentes, uma mancha indelével em sua história. Sua ambição desmedida o levou a invadir o Kuwait em 1990, desencadeando a Guerra do Golfo, um conflito que abalou o mundo. O mundo se uniu contra Hussein, forçando-o a recuar, mas ele continuou a governar o Iraque com brutalidade, como um animal ferido em sua jaula. Em 2003, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque e derrubou o regime de Hussein, pondo fim ao seu reinado de terror. Ele foi capturado, julgado por crimes contra a humanidade e condenado à morte, um fim muito simples para um tirano.
E assim termina nossa jornada pelos cantos mais escuros da alma humana, um mergulho nos abismos do mal. Os homens que acabamos de conhecer, cujas histórias acabamos de revisitar, deixaram um rastro de sangue e sofrimento que jamais será esquecido. Uma cicatriz na história da humanidade. Que a memória de suas vítimas, que suas histórias sirvam de alerta, nos inspire a construir um mundo melhor, onde a paz, a justiça e a compaixão prevaleçam. Que possamos aprender com os erros do passado para construir um futuro mais justo e humano. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de compartilhar. Vamos disseminar o conhecimento desses fatos, até que todos entendam e reflitam. A paz é um dos bens mais valiosos da humanidade.